A paz do Senhor, meus irmãos, uma boa noite, seja bem-vindo, que Deus abençoe a sua vida. Também quero cumprimentar todos que nos acompanham na transmissão online deste culto. Vamos abrir a nossa Bíblia, um texto que se encontra em Romanos, capítulo 8, é o texto no qual nós vamos meditar nessa noite, Romanos capítulo 8, dos versículos 26 e o 27. Nós vamos ministrar hoje, refletir sobre o tema assistidos pelo Espírito, que diz assim o texto em nome de Jesus: da mesma maneira também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, a Tua palavra é a que nos traz alegria nessa noite, a presença do Senhor é que nos enche de esperança e paz, e o Senhor conhece os nossos corações e sabe o quanto nós estamos sedentos a ouvir a voz do Teu Espírito Santo, e continuar sendo ministrados pelo Senhor, Pai, nessa noite. Por isso que neste momento o Senhor vem abrir os nossos ouvidos, estarmos sensíveis à voz do Senhor, ao agir do Teu Espírito Santo em nossas vidas, Pai. Que possamos sair, Deus amado, deste culto aqui, edificados pela Tua palavra, e prontos para vivermos mais uma semana na Tua presença, Pai. Nos encha da Tua palavra, nos encha daquilo que é Teu, e se por acaso, Pai amado, há algo em nós que tem nos perturbado, e que venha nos tirar a atenção, nós repreendemos agora em nome do Senhor Jesus, que as nossas mentes e os nossos corações estejam atentos a ouvir a voz do Senhor, por meio da Tua palavra, Pai. Nós clamamos a Tua misericórdia, pedimos a Tua bênção a este momento, Pai, em nome do Senhor Jesus que nós oramos, amém. Os irmãos, pode ficar à vontade. Mais uma vez, nós estamos na presença do nosso Deus, e nós vamos a um momento especial deste culto, que é o momento de nós aprendermos e meditarmos na palavra do Senhor, aquilo que Ele tem para nós, através deste texto que nós lemos. Romanos capítulo 8 foi um texto que a gente utilizou nas nossas últimas sequências de mensagem, né? A nossa série de mensagens que nós usamos na jornada da salvação, para tratarmos também sobre justificação, para entendermos muito sobre o plano da salvação no qual Deus tem realizado sobre este mundo. E neste capítulo, capítulo 8, é o grande capítulo da segurança cristã. Paulo está caminhando para a ideia da justificação à glorificação. Assuntos que nós já entendemos, e nesse meio do caminho entre justificação e glorificação, nós vamos aprender que tem essa realidade da vida cristã, que é o sofrimento, que são os gemidos, que são as limitações, que são as fraquezas, e é exatamente dentro desse contexto, dentro dessa temática, que o texto nos ensina e nos mostra que o Espírito Santo é que nos assiste em nossa fraqueza, e é o que nós vamos precisar entender nessa noite aqui. Mas antes de nós falarmos sobre essa assistência que o Espírito Santo nos dá em nossas fraquezas, nós precisamos encarar essa verdade e sermos honestos conosco, honesto consigo mesmo, sobre algo que esse texto aqui, ele não foge de uma realidade, no qual o texto afirma que nós somos fracos, e que nós possuímos tal fraqueza, e nós precisamos entender que tipo de realidade é essa da nossa fraqueza, o porquê que essa assistência do Espírito Santo é tão gloriosa assim. Paulo não está dizendo que nós, se somos fracos, se há algo que acontece de vez em quando, mas está dizendo que é em nossa fraqueza. O Espírito Santo nos assiste em nossa fraqueza. A fraqueza não pode ser encarada por nós como uma exceção da nossa vida. Não é algo incomum, não é o que acontece de maneira de vez em quando nas nossas vidas. A fraqueza é realmente uma condição no qual persiste neste mundo caído no qual nós estamos. O Evangelho, ele não começa a relatar a história dizendo que nós somos fortes. O Evangelho começa dizendo que nós somos fracos.
e que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. O Evangelho não esconde de nós essa realidade aqui presente no texto de Romanos capítulo 8. É por isso que o cristianismo no mundo atual, ele atinge uma outra área que o nosso mundo não aceita de maneira nenhuma. Porque esse choque frontal da autoajuda que o mundo tanto prega e nos ensina, é uma realidade completamente diferente daquilo que o Evangelho está nos dizendo. Ou a espiritualidade moderna, por exemplo, que quer nos evoluir para sermos pessoas um pouco mais melhores em nossas condições. Mas a verdade é que o Evangelho, ele traz sim uma realidade que deve ser exposta para nós. Nós temos uma fraqueza. O mundo diz para nós que a força está dentro da gente. Temos um leão que precisa rugir dentro de nós. O mundo diz que a gente precisa acreditar em nós mesmos. Acredite em você. Há outros que dizem que nós precisamos libertar algo divino dentro do nosso coração para sermos mais fortes e enfrentarmos as turbulências da vida. Nós não estamos tão longe disso. O mundo prega isso para nós. O mundo nos ensina. E parece que a gente, quando olha para o Evangelho, parece que nós estamos completamente distantes da realidade da nossa cultura. Porque a Bíblia fala que nós não podemos fazer absolutamente nada senão pela presença do Senhor. E que nós somos completamente incapazes de agradar a Deus se não for pela ação do Espírito Santo em nossos corações. E que nenhum ser humano na face da terra pode adorar a Deus de maneira tão genuína se não for na ação do Espírito Santo no coração. Então nós não somos seres tão fortes assim. Nós não somos seres tão poderosos assim. Nós não somos seres tão perfeitos assim, como o mundo quer nos ensinar e tanto coloca em nossas consciências. A gente precisa entender que nós somos fracos e existe um monte de fraqueza da nossa vida. Nós somos fracos fisicamente, porque a gente envelhece, a gente se cansa e as dores vão vindo ao longo do tempo. Nós somos fracos emocionalmente. Nós somos fracos porque nós somos instáveis. Nós somos cada vez mais ansiosos. Nós temos medo. Nós somos fracos moralmente, porque eu e você tropeçamos nos mesmos pecados. Isso revela a nossa fraqueza. Nós somos fracos espiritualmente, porque a gente não consegue sustentar uma comunhão perfeita com Deus. Por mais de promessas que a gente faça, a gente não consegue. É por isso que Paulo não passa batido quando vai falar de que nós somos fracos. Essas fraquezas que nós temos e que são visíveis, elas vão nos esmagando pouco a pouco. Porque a gente sempre cai nas mesmas armadilhas. A gente acha que a gente é inteligente e a gente vai vencer as armadilhas, a gente está sempre atento, mas no final das contas a gente parece aquela mesma criança que a mãe e o pai falam, não pega isso que vai machucar, e a gente pega mesmo assim. Isso revela a nossa condição, porque a gente cai sempre nos mesmos erros, nós repetimos sempre os mesmos erros, nós estamos sempre entrando no mesmo cenário, e aí a gente se pergunta, por que a gente é assim? Por que eu sou muitas vezes tão tolo assim? A gente cai nesses tipos de questionamento, mas é porque eu e você precisamos encarar esse texto como a nossa realidade. Eu e você, nós temos pés de barro. Eu e você, nós somos fracos, nós somos criaturas, nós somos criados, e o pecado que está constantemente pesando sobre nós nos torna frágeis. Ao contrário, há muitos que querem assumir uma posição de superpoderosos. Há muitos que querem assumir uma posição de super-heróis. E é o que o mundo nos ensina, mas vamos voltar para a realidade do Evangelho. O Evangelho diz que somos frágeis. Nós precisamos relembrar de que nós temos pés vacilantes. Nós precisamos lembrar. Às vezes a gente acerta e a gente se intitula como seres superiores. Não caia nessas armadilhas. Porque quanto mais o ser humano se intitula como o seu próprio eu, como um grande, poderoso, mais distante do Evangelho ele vai se colocando. Quanto mais o coração se enche dessa soberba superpoderosa, mais a gente se distancia daquilo que o Senhor quer de nós. E é por isso que essa fraqueza
ela precisa ser encarada por nós. E esse tipo de fraqueza que o próprio Paulo está dizendo para nós, ela é revelada de um jeito, ela é revelada na oração, porque Paulo diz assim, que nós não sabemos orar como convém. John Stott, um dos grandes teólogos que marcam gerações, diz que a nossa fraqueza se manifesta especialmente no fato de não sabermos orar como convém. É por isso que Paulo ele entra nesse cenário de sermos fracos, como nós vimos agora, na realidade da oração. Primeiro porque nos falta discernimento espiritual. Há muitos que pedem a Deus pedra, achando que Ele está pedindo pão. Há muitos que pedem a Deus coisas que poderiam nos destruir, só que a gente não sabe. Porque nos falta esse discernimento espiritual. Às vezes as nossas orações, a gente acha e avalia que é para nos trazer vida, mas ao contrário, se Deus atendesse, iria nos destruir. Eu já vi muito crente, a irmã Irene gosta, né, aqueles crentes, né, irmã Irene, do mundo, aquele que está dentro da igreja, aquele que está fora. A gente tem conversado muito sobre isso na escola bíblica. Há muitos crentes que pedem, Deus, me ajuda a ganhar na Mega Sena. Mas o coração cheio de soberba, o coração cheio de vaidade. Há muitos que pedem coisas que acreditam que ser a maior bênção da sua vida, mas que não têm essa realidade no coração, de que somos frágeis, que somos fracos. Eu e você podemos orar por atalhos, para sair daquilo que a gente está vivendo, porque a gente não consegue suportar. Eu e você oramos por alívios imediatos, constantemente, para que o Senhor lance logo fora aquilo que nós estamos passando. Nós oramos por ter controle das coisas. Nós oramos porque a gente acredita que nós podemos escapar de alguns cenários da nossa vida, porque nos falta discernimento espiritual, nos falta entender que nós somos frágeis e que nós precisamos aprender a confiar no que o Senhor tem para nós. Há muitos que querem que a nossa vontade seja feita lá no céu, mas se nós olharmos para aquilo que o Evangelho nos diz, que a vontade de Deus seja feita na terra. Mas nós clamamos, Senhor, atenda a nossa vontade no céu. Senhor, eu quero a nossa vontade. Senhor, eu quero que o Senhor faça. Porque nos falta muitas vezes discernimento. Mas também a nossa fraqueza se revela na oração, não só na falta de discernimento espiritual, mas também na nossa incapacidade de manter esse relacionamento com Deus vivo e real. Porque, vamos cair na realidade, muitas das vezes as nossas orações e o nosso tempo de oração, ele é interrompido pelo cansaço, ele é interrompido pelas distrações, ele é interrompido pelos pecados que nos esfriam, ele é interrompido muitas das vezes pela incredulidade que está o tempo inteiro nos rodeando e nos assediando. Nós muitas das vezes fazemos planos de termos o nosso melhor momento de oração, nós queremos orar 2 horas, mas a nossa agenda cheia e compromissos lotados nos impede de concentrar a nossa mente e o nosso coração em Deus. Se a gente cair na realidade, gente, talvez a nossa vida agitada de trabalho, estudo, tudo aquilo que a gente tem que fazer ao longo de um dia, rouba de nós o nosso desejo e o nosso tempo de estar com Deus. Se nós cairmos na realidade, nós orávamos muito mais do que a gente ora hoje. Se nós caímos na nossa realidade, há muitos que têm um tempo tão curto para Deus e que não conseguem mais focar em tempo de qualidade com o Senhor. Não conseguem conhecer mais a Deus como conheciam antes, porque o nosso coração está sempre muito ocupado. O nosso coração está sempre muito cheio de coisas, e a gente começa a ser sufocado por essas coisas, por essa agenda, por este mundo que corre, e a gente começa a se desgastar, e quando a gente percebe, nossa comunhão com Deus começa a ser interrompida pouco a pouco, e Paulo diz, nós somos frágeis, porque nós não sabemos orar como convém. Essa realidade de ser fraco, gente,
ela é tão real para a nossa realidade de vida, que essa fraqueza aqui, na oração, ela deveria ser ao contrário. Nós somos fracos naquilo que era para nos tornar fortes, mas Paulo traz uma realidade real, nós não sabemos orar, e a verdade é que se nós dependêssemos da nossa qualidade de oração, nós estaríamos perdidos. Se nós dependêssemos das nossas orações, que falta discernimento espiritual, das nossas orações rápidas, que o tempo está nos corroendo por dentro, nós estaríamos perdidos. E é por isso que entra a parte gloriosa do texto, a assistência do Espírito Santo, a maneira com que o Espírito Santo intervém nessas fraquezas, a maneira como Deus está interessado em cuidar de nós, mesmo em meio a esses fracassos, mesmo em meio às fraquezas da nossa vida, Deus está interessado em interromper esses processos, e é por isso que o Espírito Santo assume um papel fundamental. A ideia do texto aqui aponta para uma grande fidelidade de Deus. Deus não tem nenhum compromisso, Deus não tem nenhuma verdade que assim, eu preciso atendê-los. Deus não está contra a parede. Deus se mostra tão fiel que Ele sim quer intervir em nossas fraquezas por meio do Espírito Santo. Deus se mostra tão bondoso que quando nos vê fracos, não sabemos orar, o Senhor intervém para cuidar de nós. Nós somos assistidos pelo Espírito Santo de uma maneira tão fiel e tão bondosa, porque essa intervenção do Senhor revela o quanto Ele está interessado em cuidar de nós, em momentos de tão fragilidade, e por isso que essa ação é tão soberana assim, porque nós não percebemos o quanto nós somos fracos, nós não percebemos o quanto somos frágeis, mas o Senhor intervém para justamente cuidar de nós. E essa assistência que o Senhor nos oferece através do Espírito Santo, Ele nos assiste nessas fraquezas, e a palavra que é colocada nesse texto aqui, não é a assistência de longe, Ele está nos vendo. Essa assistência que o Espírito Santo nos dá, é alguém que toma sobre si o peso que estava sendo colocado sobre nós, é alguém que nos ajuda a carregar, é alguém que nos assiste, que intervém, que coloca a mão, que trabalha, que age no meio dessa fraqueza. O Espírito Santo não assiste de maneira longe, Ele não está longe te vendo, o Espírito Santo intervém, Ele entra nesse cenário, Ele assume um papel de completamente total nessa situação. O Espírito Santo, Ele entra debaixo dessa carga. O Espírito Santo, Ele vem para carregar, para nos fazer suportar as fraquezas da nossa vida. O Espírito Santo não é um ser que as pessoas dizem hoje em dia. O Espírito Santo não é aquele que observa passivamente as coisas acontecendo na nossa vida. O Espírito Santo não está torcendo para que você acerte. O Espírito Santo não está torcendo para que você suporte. O Espírito Santo não está fazendo o máximo possível para que você acerte. Ele está completamente agindo em favor em nós. O Espírito Santo está agindo. Ele não espera com que a gente tome o primeiro passo primeiro, não. Ele não espera. Sabe por quê, gente? Porque Deus não se engana. Porque se esperar de nós, nós não vamos. Porque se esperar de nós, nós não vamos realizar. O Espírito Santo age para intervir, para mudar a rota, para mudar a história, para mudar completamente o cenário. É por isso que Ele age. E é por isso que Ele é soberano nessas ações. Ele não nos abandona, gente. O Espírito Santo, em cenários de fraqueza, como essa relatada e como a gente tem refletido aqui, Ele não nos abandona à nossa própria sorte. Ele não nos larga e dizendo, agora você caminha com as tuas pernas. Não. Ele não nos deixa viver assim. Ele carrega conosco. Ele está por nós. Ele está por nós. Nós temos alguém que nos assiste de maneira tão perfeita, que nos ajuda a suportar as fraquezas da vida. Nós temos alguém conosco, e esse alguém é soberanamente o Espírito Santo. E é por isso que, quando a gente não consegue orar por causa das nossas fraquezas, o Espírito assume esse papel. Olha que algo perfeito.
quando a gente não consegue expressar o que está acontecendo com a gente, o Espírito Santo assim o faz, com gemidos inexprimíveis. Quando a gente não sabe o que pedir para Deus, o Espírito intercede segundo a vontade de Deus. Meus irmãos, nós estamos tão seguros na presença do Senhor. Quando nós não sabemos o que fazer, nós temos alguém assistindo. O Espírito Santo está agindo em nosso favor, para que a vontade de Deus seja revelada em nossos corações. Nós precisamos crer e confiar que o Senhor está agindo conforme a vontade dEle. É por isso que a sequência desse texto aqui, quando ele fala que o Espírito Santo é quem sonda os corações e sabe qual é a mente, quando ele fala isso, Paulo no versículo 28 vai dizer: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Porque mesmo em meio ao fracasso, mesmo em meio à fragilidade, mesmo em meio a essas fragilidades da vida, o Espírito Santo está agindo e nos fazendo entender a vontade de Deus. É por isso que esses gemidos são tratados e chegam ao trono de Deus. Paulo diz que o Espírito Santo intercede e nos assiste por nós com gemidos inexprimíveis. Não são gemidos confusos, não são gemidos desordenados, mas são perfeitamente compreendidos por Deus. Isso é tão real, porque ele está dizendo que aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito. Deus está agindo em nossas vidas, mesmo em meio aos fracassos. Entenda isso. Você não está largado à sua própria sorte, não, meu irmão. Você não está largado na sua fragilidade, não. Deus está agindo nos momentos de fragilidade, e quando você não sabe orar, você não sabe o que está acontecendo com você, o Espírito Santo está fazendo a questão de mostrar ao Pai, para que revele a vontade dEle sobre a tua vida. E é por isso que eu quero chegar na parte de conclusão contigo, porque eu sei que há momentos na nossa vida, em que só surgem nuvens escuras. Tem momentos na nossa vida que só surgem momentos difíceis mesmo. Tem momentos que a gente se sente sempre encurralado pelas tempestades da vida. Agora que está no verão, chega ali perto 3, 4 da tarde, o céu vai fechando e vai vindo aquelas nuvens mais escuras. Parece que a nossa vida é só aquilo. Tem momentos que a nossa vida só está diante dessa tempestade. Tem momentos que a gente só está diante das crises, dos lutos, dos pecados recorrentes que perturbam a nossa vida. Tem momentos que parece que Deus está em silêncio. Há momentos na nossa vida que parece que nós estamos sempre entrando nos fracassos. Mas eu queria te dizer que sim, nesses momentos aí de tempestade, há sim esperança para nós. Porque se dependesse de nós, nas fraquezas, nós seríamos levados ao desespero. Se dependêssemos de nós nas fraquezas, nós seríamos levados à angústia terrível. Mas ao contrário, se não fosse o Espírito Santo intervém. Ele é a garantia de que eu e você não estamos sozinhos. O Espírito Santo é a garantia de que nós não estamos abandonados. O Espírito Santo é a garantia de que nossa fé não depende da nossa força. Guarde isso no seu coração. Não depende da nossa força, não depende de quanto nós vamos acordar animados amanhã, não depende, porque o Espírito Santo está agindo de acordo com o plano soberano do Senhor nas nossas vidas. Por isso que os mais que vencedores, essa vitória toda que a gente tanto quer conquistar, a gente se perturba, eu quero chegar lá, eu quero vencer. Não é porque somos fortes, gente. Não é porque somos fortes, mas porque nós somos sustentados por Ele, sustentados pelo Espírito Santo. E eu queria terminar com você, eu queria que você se colocasse em pé neste momento. Sabe o que o Evangelho está dizendo para nós? O Evangelho está dizendo para nós assim, ó, não seja forte. Porque nesse correto todo aqui, que eu quero ser forte, a gente esquece que somos fracos.
Ao contrário, lembre-se de uma coisa: eu dependo do Senhor todos os dias para sustentar aquilo que nós somos. O Evangelho está dizendo para nós reconhecermos que nós somos fracos e que nós precisamos confiar na graça do Senhor. Nós somos fracos, mas somos assistidos pelo Senhor. E se nós somos assistidos pelo Espírito Santo, isso é suficiente. Por isso que eu quero terminar com você dizendo que essa verdadeira espiritualidade que o mundo tanto quer ensinar, ela é completamente errada e fora dos planos do Evangelho, porque a verdadeira espiritualidade cristã é negar a si mesmo. A verdadeira espiritualidade é entender que somos fracos e que nós precisamos do Senhor sobre nós. E é por isso que eu quero fazer uma oração contigo, para que você se lembre disso, para que o Espírito Santo continue te consolando, de que Ele está agindo soberanamente nas nossas vidas. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor nosso Deus, obrigado porque o Senhor é que nos traz o verdadeiro consolo, porque se a Tua palavra diz que nós somos fracos, nós não estamos largados à nossa própria sorte, porque nós reconhecemos que precisamos e dependemos do Senhor em nossas vidas. Por isso, Senhor, quando nós não sabemos orar, quando nós não estamos sabendo expressar o que nós queremos, nós confiamos no que o Teu Espírito está dizendo, nós confiamos no que o Teu Espírito está fazendo, Pai. Por isso, continue nos consolando, nos mostrando que todas as coisas estão agindo de maneira soberana, para nos conformar à Tua imagem, e que a vontade do Senhor está sendo feita, em todos os cenários da nossa vida. Por isso, nos torne forte em meio a esta palavra, nos torne forte e corajoso, Senhor, por meio da Tua palavra, que diz respeito daquilo que nós somos. Não deixa nós acreditarmos nessa espiritualidade vazia que o mundo tem ensinado, Pai. Não deixa nós nos iludirmos, Deus, que nós somos crentes super-heróis, Pai. Que nós possamos continuar lembrando que nós dependemos da Tua graça, que nós dependemos do Teu Espírito e que o Senhor está agindo sobre nós. Não nos deixe esquecer que quando nós começarmos essa semana, quando nós voltarmos às nossas rotinas amanhã, nós lembrarmos, quando nós estivermos cansados, nós lembrarmos que o Teu Espírito está nos chamando a ter um momento contigo. Quando nós estivermos angustiados, com medo de tempos tão difíceis, Deus, o Senhor está agindo de tal modo, e que a Tua vontade está sendo feita. Por isso, Senhor, continue sobre nós, sobre a Tua igreja, sobre os nossos corações, sobre as nossas vidas, meu Pai. Eu oro e peço, Senhor, a Tua bênção, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.